Vamos ler o Salmo 124. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por Tua bondade e Teu favor entre nós. Colocamos diante do Senhor este propósito do nosso coração, a vida do pastor Meis e sua família. Senhor, colocamos também diante do Senhor todos os pastores e as ministras de nossa igreja. Nós aqui, Senhor, estamos sustentados pelo Senhor. Pedimos o Teu agir, a demonstração, Senhor Deus, da Tua direção sobre nós. Agora, quando lemos a Tua palavra, pedimos que ela ganhe vida e sentido para nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se há algo bem importante na vida, é o assunto, o tema da libertação. Quando falamos em libertação, ela precisa estar presente em nossas vidas, com muito mais abrangência do que nós temos às vezes a primeira impressão. Nós precisamos muito de vida liberta, vida livre, e o que não faltam são prisões, armadilhas, laços, situações que trazem opressão, situações que trazem cerceamento da liberdade na vida. Irmãos, muitas vezes uma pessoa está dentro de um contexto até familiar, que ela está se sentindo presa, sem conseguir se mexer, se mover ali. Prisão também do ponto de vista físico. Nós tivemos membro de nossa igreja que foi escravizada durante um tempo. Hoje, graças a Deus, vive em outro país, mas numa experiência dramática, no Congo, foi pega com muitas outras pessoas, porque o país estava em guerra interna, e foi levada para um outro país, e ali teve a experiência de ficar como escrava, um ser humano trazendo dificuldade sobre outro ser humano, dominando a vida, prendendo, batendo. Essas experiências eram muito comuns, meus irmãos, no mundo mais antigo. Os irmãos sabem que os reis viviam em guerras. Existe no livro de 2 Samuel a expressão, no tempo dos reis irem à guerra. Então as guerras eram normais. E era comum apanhar alguém como prisioneiro de guerra e a pessoa se tornava escrava. Aqui, meus irmãos, no Antigo Testamento, nós estamos no livro dos Salmos, que neste salmo celebra a libertação de Deus. Israel mesmo havia sido escrava no Egito por 400 anos. Então aquela experiência de 400 anos, que foi vivida por gerações, contada depois, debaixo dos grandes feitos de Deus, de livramento, preservação da vida de Moisés, utilização da vida de Moisés como líder na libertação,
passagem pelo Mar Vermelho, saída do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, 40 anos no deserto. Irmãos, esse salmo, ele tem como assim pano de fundo a celebração daquela experiência dos antepassados, e experiência que se repete na vida, porque isso é muito importante. Nós temos aquela gratidão por livramentos que recebemos, por bênçãos que recebemos, e no passado, mas elas servem para nos dizer que aquele livramento, aquela bênção, se repete hoje, se repetirá amanhã, enquanto vivermos. E nessa celebração ao Senhor que liberta, porque nós temos, meus irmãos, um Deus que livra da palavra má, das mentiras, por exemplo, no Salmo 120, Deus que livra da palavra, da língua mentirosa e enganadora. Salmo 121 é Deus que está nos guardando, Deus que não dorme. No 122, meus irmãos, é aquela alegria de estar em Jerusalém, porque Deus ali mantém aquela sociedade com seus pilares, os tribunais de justiça, os tronos de governo e a casa do Senhor. Então, a casa do Senhor, a vida espiritual, a estabilidade política e da justiça do país, Deus abençoando, era símbolo disso, um lugar abençoado com a sociedade organizada. Agora o Salmo 124 é a libertação dos inimigos, porque, meus irmãos, quando pensamos em libertação, à luz da Bíblia, sempre somos lembrados que o Senhor que liberta é Senhor que está ao nosso lado, Deus presente. Nós somos, irmãos, teístas cristãos. O ateu é o que não crê, o teísta é o que crê em Deus. Então o ateu diz não a Deus, o teísta diz a Deus. Nós somos teístas cristãos. Existem os deístas, não é T, é D de dedo, deísta. O deísta crê em Deus, mas ele não crê em Deus como nós cremos. O deísta crê em Deus, que Deus criou e soltou, deixou lá. Pai irresponsável, não está perto, não liga, não está junto, não paga pensão, jogou para lá, se vira. Para o deísta, não existe cada um por si e Deus por todos, não é. Cada um por si, todos, cada um por cada um. Cada um por cada um. Não tem Deus por todos. Para nós, os cristãos, Deus é Criador e Deus está conosco. Deus é presente. É tão presente, mas tão presente, que um fio de cabelo não cai da cabeça sem a ciência e permissão de Deus. Por isso que em minha vida e em sua vida, nós temos uma visão das circunstâncias diferentes. Podemos não entender, podemos não saber o porquê, não temos respostas para tudo, mas temos a fé que Deus está conosco. Ele está comigo, Ele é a minha luz. A noite é escura, as sombras se aproximam, Deus está comigo. A tua vara
e o teu cajado me consolam, porque Ele é presente, Ele está presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Deus presente. Quando no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o povo errou, porque, meus irmãos, o povo errou, aquela cabeça, aquela cultura do Egito, aqueles deuses do Egito, tudo tinha imagem. Aquelas crianças crescendo no Egito, tudo com imagens. Imagem de Deus da fertilidade, imagem de Deus, Deus Sol, Deus, o rio, a presença das águas do Nilo, o Nilo visto praticamente como uma divindade. Aí Moisés vai lá e toca no Nilo, a água se transforma em sangue. Tem um sinal de Deus ali, naquilo que era visto como uma divindade. Então eles, crescendo naquele contexto, vão para o deserto, começam a repetir aquele modo de pensar, fazem o bezerro de ouro. Quando fizeram o bezerro de ouro, irmãos, contrariou muito o coração de Deus. Tem momentos ali que Deus diz assim: eu não vou mais com vocês no caminho, vou enviar um anjo. Irmãos, eu acho que ninguém de nós aqui iria menosprezar a presença de um anjo. Se Deus dissesse a você: eu estou colocando um anjo para te acompanhar onde você for, irmãos, eu ia ficar lisonjeadíssimo. Só que tem um detalhe. Moisés disse assim: Senhor, não faça isso. Se o Senhor mesmo não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus conosco, Deus presente. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então agora no Salmo 124, quando diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, porque Deus ao lado é a garantia, meus irmãos, de libertação sobre nossas vidas. Mas além de Deus ao lado, tem os inimigos à frente. Por quê? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, inimigos que se levantam. Você não precisa muito arrumar confusão, a Bíblia diz que é para nós buscarmos a paz. A gente busca a paz, mas às vezes a confusão vem ao encontro. Inimigos se levantaram contra nós. Quando os inimigos se levantaram contra nós, em Romanos nós encontramos: tende paz com todos, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, do que depender de vós. Outro dia eu soube, até em igreja, pessoas se levantam. Uma pessoa numa igreja conhecida minha disse: eu vou ser uma pedra. A pessoa falou lá numa reunião: eu vou ser uma pedra no sapato do pastor fulano. Eu não sei como é que uma pessoa tem coragem de fazer uma declaração dessa. Não sei, irmãos, porque Deus costuma tirar o sapato. Pode ficar sem sapato. A gente dizer que nós vamos ser uma pedra no sapato de uma outra pessoa, uma falta de juízo completo. Eu vou ser uma pedra no sapato de fulano no meu trabalho. Deus pode tirar essa pessoa lá do trabalho, para ir andar descalço onde quiser, ou para ir pisar em pedras. Agora o fato é que os inimigos podem se levantar, e aqui, irmãos, inimigos de todos os lados. Inimigos de todos os lados. O perigo era tão grande que nós vemos na Bíblia, até o patriarca Abraão, quando vai peregrinando, obedecendo a Deus, encontra um determinado povo que ele tem tanto medo,
que ele diz: a minha mulher não é minha mulher não, é minha irmã. Ele ficou com medo. Inimigos de todos os lados. E como eu disse, os reis iam constantemente às guerras. Com relação a nós aqui, os irmãos vejam como é a vida. Inimigos, porque pessoas se colocam na sua vida para atrapalhar, às vezes inconscientemente querem atrapalhar, às vezes conscientemente. Inimigos também, meus irmãos, no sentido de coisas que se levantam contra nós. O diabo é inimigo das nossas almas, nosso adversário. Então nunca falta alguma barreira que se levanta, algo para poder te desagradar, algo para poder tirar a sua paz, trazer uma perturbação. E quais eram as características dos inimigos? Eles nos teriam engolido vivos. Ou seja, aqui, irmãos, há uma ideia dos inimigos como repentinos e furiosos, como animais ferozes. Eles teriam nos engolido vivos. Existe um animal, eu não tenho simpatia por aquele animal, são as hienas. As hienas são animais perigosíssimos. Elas começam a devorar a presa com a presa viva. Elas vão arrancando os pedaços. E elas têm uma característica, além dessa. Elas têm um sorrisinho também. E elas cumprimentam o pessoal. Ela cumprimenta com a cabeça. Já viu como é que elas fazem? Elas dão aquela balançadinha de cabeça. Parece que é um bichinho simpático de longe. E fica com aquela coisinha. Às vezes, irmãos, a vida nos coloca em situações que nós estamos perto assim de inimigos que querem devorar, colocar realmente a sua vida numa situação difícil, contrária. E são traiçoeiros, repentinos, teriam nos tragado vivos, quer dizer, sem dó nem piedade. As águas, verso 4, nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Aqui os inimigos, meus irmãos, são revelados como poderosos, como o mar agitado. Assim como o mar agitado tem uma força que ninguém consegue controlar. Eu me lembro de uma pessoa querida que trabalhou muitos anos em navio. E certa vez ele me diz da experiência que o navio foi sendo jogado assim para próximo da areia, na praia. E eles ficaram num momento muito difícil, porque as ondas vinham e jogavam o navio para frente, o navio batia na areia. Depois ele voltava, depois voltava de novo e ficou aquele sacode durante muito tempo. E eu perguntei, mas o navio daquele tamanho? Ele disse, parecia uma caixa de fósforo, por causa da força do mar. Os inimigos nos teriam submergido, as águas teriam passado sobre nós. Aqui é a ideia, meus irmãos, é a imagem de uma experiência realmente de estar no mar à deriva sem Deus, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Então o salmista diz isso. No verso 6, diz assim, bendito seja o Senhor. Agora é como uma pausa aqui no meio do salmo. Você está contando o livramento e diz, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Agora vem o livramento, verso 7, livres do laço. A nossa alma, vamos ler juntos o verso 7? A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres.
O laço foi rompido e a nossa alma escapou. Que coisa linda. Você sabe que quem era o passarinheiro? O passarinheiro era o pegador de aves, pegador de pássaros. Então o passarinheiro pegava a ave, ele armava um laço, o laço do passarinheiro. Quando a ave pousava num lugar, era pega. Um assalpão, uma armadilha. Então ele era especialista. Havia uma técnica também de colocar como que uma cola brava num lugar. E quando o pássaro pousava ali para poder pegar a comida, ele não conseguia, ficava preso. Era um tipo de laço. Nós cantamos: o inimigo tenta laços e embaraços. Existem coisas, meus irmãos, que não são necessariamente pecado, mas são embaraços. Por isso que Hebreus diz que, deixando de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, sigamos com perseverança a Jesus. Então os laços, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele tem laços e embaraços que tentam prender a vida. Irmãos, às vezes nós podemos nos sentir assim, como presos numa situação sem saída. Isso pode acontecer dentro da sua casa. Você está como um peixe, preso dentro de um tanque pequeno. E para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Sua família vive uma situação de não liberdade do ponto de vista espiritual. Mas algo vem e aprisiona a família, o casamento, os relacionamentos ficam ali, presos. Uma coisa diabólica. Agora preste atenção. A vitória sobre qualquer opressão demoníaca está na presença de Deus em nós. Por isso que a gente precisa entender as doutrinas da Bíblia. Nós precisamos entender as doutrinas da Bíblia para vivermos de um modo seguro. Olha como as doutrinas da Bíblia estão correlacionadas. A doutrina do Espírito Santo, ela está relacionada a todas as outras doutrinas da Bíblia. Veja só. O diabo tenta dominar uma vida. E sem Cristo ele já dominou. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão sem Deus operam vivem segundo a operação do príncipe das potestades do ar, o diabo. Mas a pessoa é também tentada. A pessoa é perturbada, oprimida na sua vida pessoal. Flechas, dardos inflamados sobre a sua mente, sobre a minha mente. Como é que a gente percebe um dardo inflamado? Aquelas flechas que vêm na mente, aquele pensamento, aquela coisa ruim, aquela mentira enganadora. Você não vale nada, ninguém gosta de você. Às vezes a pessoa está cercada por pessoas que a amam, ela está convencida de que ninguém gosta dela. Isso é uma coisa triste, irmãos. A pessoa, ela se vê como não querida na igreja, na família, no trabalho, e ela é cercada por pessoas que estão amando-a constantemente. Mas aquele dardo inflamado entrou. Aquilo é um laço. Uma pessoa que tem um pessimismo
que não é um pessimismo normal, não é cuidado, não é isso, não é precaução, é um pessimismo que foi plantado ali espiritualmente. É como uma pessoa que na vida nunca vai fazer um gol mesmo, porque ela nunca dá um chute. Para fazer gol tem que dar um chute. Mas como ela acha que vai errar o chute, que vai bater na trave, que vai chutar para fora, que o goleiro vai pegar, ela não chuta nunca. E aquilo é uma coisa assim, que às vezes a própria pessoa não percebe, mas aquilo está no campo espiritual, é uma coisa diabólica plantada. Um crente pode passar por opressão, possessão não. Opressão. Ficar ali oprimido. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que vence? É com resistência. É não ceder. É não ceder. Porque quando você cede, alimenta o bicho. Quando você cede, alimenta o bicho. Dá espaço. Por isso que a Bíblia diz: não dá lugar ao diabo. Agora, uma libertação total é a presença de Deus em nós. Porque onde habita o Espírito de Deus, Ele não divide casa com o diabo. Onde o Espírito Santo faz morada, Ele mora na vida. Nós somos o santuário do Deus vivo. Então o Espírito está presente, Deus presente em nós. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus foi elevado aos céus. Como Filho, Ele está à direita de Deus Pai. Está em nossos corações, através da presença do Espírito Santo. Por isso que crente não perde a salvação. Crente não perde a salvação. Não é porque, isso não é uma afirmação orgulhosa, não é uma afirmação soberba, é uma afirmação de fé na grandeza de Jesus Cristo, do Espírito que em nós habita. Porque o Espírito, olha como as doutrinas da Bíblia se correlacionam, como eu disse. O Espírito que habita na minha vida e na sua vida, ele está descrito na Bíblia como selo. Selo para o dia da redenção. Então recebeu o selo. Está selado, está no mundo. Quando chegar diante de Deus, está selado. Selo de garantia, está garantido. Se não fosse essa garantia da presença de Deus, nós todos ficaríamos sem salvação, porque nós não temos capacidade de guardar a salvação. Nós desenvolvemos a salvação, conforme a Bíblia diz no Novo Testamento. Desenvolvemos. Mas nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos. Quando um filho erra, ele não deixa de ser filho do pai e da mãe. O pai e a mãe continuam sendo pais. Como filho de Deus, uma vez filho, filho para sempre. Pastores, se a pessoa ficar dando lugar ao diabo, aí prova da coisa. Que coisa? Do pão que ele amassa. Porque aí é uma opção de comer fora de casa. É uma opção de deitar numa cama que não é a própria para ele. É a opção de cheirar um ambiente, respirar um ambiente que não é próprio para ele. Deus prepara o bem. Deus prepara a bênção. Agora, o que nós cremos é que se um crente, isso pode acontecer numa falta de juízo,
numa falta de busca a Deus, se enfraquece espiritualmente, começa a viver como se fosse um não filho, ele vai experimentar coisas de não filho. Agora nós cremos que ele não sentirá bem ali. Crente não sente bem no pecado, irmãos. Crente pode pecar, pode no sentido de é possível pecar, e peca. Mas crente não tem prazer no pecado. Se você é até membro desta igreja ou de outra igreja, se você é muito frequente em culto, mas você cultiva um determinado pecado na sua vida, e você diz assim, isso aqui, isso não quero, é um sinal que você deve observar e perguntar a si mesmo, realmente eu sou uma pessoa convertida a Jesus? Porque uma pessoa convertida a Jesus não tem prazer no pecado, mas tem prazer na presença de Deus, na vida de santificação. Porque se nós pegarmos aqui um porquinho, e o porquinho todo enlameado, tirar o porquinho, quiser dar aquele porquinho uma vida de gato. E tem gente querendo fazer isso, nós estamos entrando numa loucura tão grande que nós estamos... Mas deixa isso para lá. Outro dia eu estava dentro de um shopping e vi uma pessoa com... Deixa para lá. Engraçado que dentro das casas Bahia, a pessoa com um porquinho, pastor, eu acho que devia estar até perfumado o porquinho. Mas dentro da casa Bahia ele mostrou ser porco. Ele deixou lá no chão alguma coisa. E aquela mulher se comportando como se aquilo fosse uma coisa natural. Irmãos, porco não tem nada a ver com shopping. Vamos olhar para a vida normal. O porco não curte passeio em shopping não, meus irmãos. Isso não é vamos com a mamãe para o shopping hoje? Isso não é coisa de convidar porco, não. Porco está querendo outra coisa. Porco está querendo um chiqueiro. Porco está querendo uma lama. Porco está querendo um brejo, rapaz. Leva o porquinho então para o brejo, para o shopping. Dificuldade até para equilibrar ali naquele lugar. Um ambiente impróprio, nós estamos imprimindo um sofrimento aos bichos, achando que o bicho é filho da gente. Aleluia. Vamos voltar aqui agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes, aleluia, glória a Deus, amém, a gente usa também para relaxar um pouco, né? Ô glória, né? Mas se você pegar um porquinho, limpar e colocar, vamos para o shopping ou vamos para o brejo? O que ele gosta? Do brejo. E se um gato for numa sujeira? O que ele faz? Logo começa a se lamber para se limpar. Você é crente gato? Crente é gato. Crente se sujar, quer se limpar. E não correr para o brejo. Brejo não é para gato. Vida de pecado não é para crente. Quando o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo trabalha nessa vida para que tenha prazer nas coisas de Deus, e o diabo não pode dominar, porque o Espírito do Deus vivo ali está. Então o laço se quebrou, se rompeu, foi cortado, a nossa alma escapou, e nós fomos livres, e é por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O último versículo, verso 9 diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele está presente nos Salmos, essa imagem. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Agora, no Salmo 124, o nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Deus grande, Deus tremendo, acima de todas as coisas, Ele é que nos dá libertação. Eu gostaria de orar com você agora. Irmãos, às vezes o passado imprimiu alguma cadeia, algum laço, e você tem carregado alguma coisa assim do seu passado, mas aquela coisa ruim está presente agora. Nós vamos orar para que Deus traga uma libertação, também na sua casa, na sua família, alguma situação que indica ali um inimigo que se levantou para destruir, algo ruim que está restando no seu coração, na sua mente, alguma dificuldade que você tem, e você quer pedir a Deus que liberte, como um pássaro que está preso. E o pássaro, quando cai ali no laço do passarinheiro, ele fica apavorado, começa a tentar se libertar, e muitas vezes se machuca. Irmãos, quero terminar aqui, mas não posso deixar de pontuar isso. Às vezes nós queremos uma libertação em nossas vidas, mas na verdade nós estamos só nos machucando mais. Porque o laço continua. A libertação vem quando o laço é rompido. Tem que romper o laço. Porque se o laço permanecer, você tenta. E olha, eu tenho visto, irmãos, às vezes, uma coisa muito comum. A pessoa, ela olha para a própria vida e para aquilo que a faz infeliz, e ela identifica na família a razão do problema. Então, o filho, a filha, tem alguma coisa no íntimo, mas aí apresenta uma vida de revoltada, porque se volta contra aquilo que é de maior valor, que está presente ali, como se os pais fossem os culpados. E passa a ter, na própria família, em vez de amigos, inimigos. Tudo que pode fazer para poder afrontar, para poder ter uma postura de rebeldia, de ofensa. Irmão, sabe que eu sou pastor há alguns tempinhos já, né? Sabe que eu já notei muitas e muitas vezes, filho e filha tentando castigar pai e mãe na hora do culto. E eu estou falando isso aqui, vou dizer isso aqui com toda liberdade, porque eu não vi ninguém fazendo isso aqui hoje. Então eu não estou mandando indireta para ninguém, mas eu já vi muitas vezes, filho e filha na hora do culto, tentando dar um castigo no pai e na mãe. Porque o pai ou a mãe não deixaram fazer alguma coisa. Na hora do culto, o filho ou a filha do lado do pai, fazendo questão de mostrar que está aqui porque está obrigado. Às vezes nem está tanto assim. Na hora de uma oração, permanecendo com o olho aberto, para o pai e a mãe ver que não está orando, porque não quer dar o gosto, não quer dar alegria ao pai e à mãe de estarem orando na hora do culto. Não faz um elogio, participa de uma programação que todo mundo está dizendo que foi abençoado, a pessoa volta com cara feia para mostrar, fui porque fui obrigado, não gostei. Às vezes lá estava curtindo, mas chega perto do pai e da mãe, dá aquele streamlick, faz aquele comportamento para afrontar. Às vezes nós demonstramos isso também com alguma coisa de roupa, de modo, de
estético, aderimos a alguma coisa, aquilo não é nem algo que a gente gosta mesmo, mas é para contrariar. Irmãos, enquanto a vida que está se comportando assim não percebe, ela continua como um pássaro, agitado, tentando uma liberdade, mas se machucando. Se machucando. Porque a nossa cura integral está em Deus. Fora de Deus, qualquer coisa vai, no final das contas, nos machucar. E não nos curar e não nos dar liberdade. O pecado, ele tem uma placa, que ele tem dois lados. A placa da frente é liberdade. Quando a pessoa atravessa aquela linha de separação, na placa de trás está escrito escravidão. Porque o pecado nunca liberta, ele sempre escraviza. O que ele traz é ruim, é um tipo de dependência. As pessoas às vezes ficam pensando e nos criticando. Por que a gente vai tanto em igreja? Que crente não pode fazer nada. Se a pessoa for parar para pensar, o que ela está defendendo como fazer tudo para ser feliz, se pensar direitinho, se é aquilo que traz felicidade. Irmãos, usar droga, por exemplo, será que traz felicidade para uma vida? Será que alguém em sã consciência diz, não, um caminho para a solução de problemas, solução. Eu não estou falando de escravização e nem engano, porque a pessoa pode ficar entorpecida e ficar enganada por um momento, se sentir mais forte, está iludida, é outra coisa. Fica mais alegrinha assim, no sentido de contando coisa, não, está pagando mico e não está vendo, está fora da realidade. Isso aí não é a realidade, está se enganando. Será que em outras áreas da vida que a pessoa entende como liberdade, será que de fato é liberdade? Relacionamentos, por exemplo, essas questões ligadas à fidelidade de relacionamentos. Será que ser infiel é que abençoa a vida? Não, isso afasta pessoas da sua vida, pessoas preciosas. Você acaba ficando com quem não tem compromisso com você e com quem você não tem compromisso. A médio e a longo prazo isso tem um efeito devastador na vida. Porque você não tem colunas que trazem estabilidade. E nossos relacionamentos, que são relacionamentos colunas, relacionamentos de estabilidade, eles envolvem fidelidade. Casamento, relacionamento com os irmãos. Irmão é muito importante na vida da gente, gente. Irmão e irmã. Irmão e irmã não podem ficar sendo banalizados como tem sido. E uma coisa importante, os irmãos precisam fazer uma linha de separação. Tem coisas que os seus irmãos fazem que você não concorda, mas você tem que manter uma linha saudável, não é doentia não, que você sabe que eles continuam sendo seus irmãos. Tem coisas que você não pode deixar seus irmãos te arrastarem para ela. Você fica firme daqui para ajudar os seus irmãos a saírem do buraco. Não é você entrar em buraco com o irmão, não. Mas você ajudar irmãos a sair do buraco em vários sentidos. Principalmente do ponto de vista espiritual. E até se precisar ajudar a ter um comportamento melhor para não ficar voltando para o buraco. Mas você está aqui. Não misturar certas coisas, porque você precisa ter relacionamentos de estabilidade e tem fidelidade nisso. Até com amigos. Uma vez eu
estava com uma situação difícil assim, para ajudar uma pessoa. E eu me lembrei do texto bíblico que diz assim: não esqueça do teu amigo e nem do amigo do teu pai. E o pai daquela pessoa tinha ajudado meu pai no passado. E eu lembrei o amigo do meu pai. Então eu ajudei aquela pessoa em consideração ao pai que era amigo do meu pai. Certos relacionamentos, alguns mais próximos, outros mais distantes, que você tem que manter por questões de solidez na vida e envolve fidelidade. Fidelidade até com o passado. Fidelidade gerada no passado. Eu já contei aos irmãos que quando a igreja de Vila da Penha me pediu aqui para nós ajudarmos, quando eles estavam sem pastor, uma coisa que tocava muito no meu coração era a ideia de que se o pastor Falcões estivesse vivo, ele jamais negaria, por uma questão de vínculo histórico. Se o pastor Sebastião estivesse vivo, ele também, a nossa igreja precisasse, ele não negaria. Então você tem horas que você precisa manter fidelidade, num sentido até mais amplo, porque existem situações que você está representando até outras pessoas, numa linha de continuidade. Tem coisas na vida da sua família que precisam ser mantidas por causa da sua avó, que nem viva está mais. Mas aquilo acaba sendo importante no geral, para aquela instituição familiar ali. Então, fidelidade nos relacionamentos, fidelidade a Deus. Isso são valores importantes. Você, para ter a libertação mesmo, não pode ser uma pessoa assim, sem esses princípios. E acima de tudo, você precisa da presença de Deus.